o nosso assunto agora não é mais sobre a previsão do tempo, não. É sobre um fenômeno que acontece no céu de alguns países próximos ao Polo Norte e que, olha, vale a pena a gente espiar, conferir, olhar, porque é belíssimo demais, né? A curiosidade que isso gera é muito grande, né? Então a gente vai tentar explicar um pouco. Sem dúvida, a RPC TV mostrou ontem um caçador de auroras boreais. Este fenômeno que a gente está vendo aí. Ele ilumina o céu com luzes coloridas. Cristina Grêmio, chega para cá, está aqui com a gente. Olá. Você conversou, tudo bem? Tudo bem. Você conversou com o Marco, né, que a gente vai conhecer agora na reportagem. Esse caçador de auroras. Ele virou um especialista no assunto, né? Virou um especialista em duas coisas. Em caçar as auroras, descobrir quando e onde elas vão se formar e em fotografar também. Conta pra gente como é que esse fenômeno se forma, Cris. Bem confuso, assim, mas do que eu entendi que ele me explicou, porque o especialista é ele, mas depende de várias condições, clima, temperatura baixa, por isso que é perto do Polo Norte, que é mais fácil de ver, mas em resumo é uma combinação de ventos solares se encontrando com o campo magnético da Terra. Quando o magnetismo da Terra está fraco, filamentos do Sol entram ali e formam essas luzes e cores maravilhosas que a gente está vendo aí na fotografia. Vamos ver a reportagem. Olha a cor deste céu, o formato dos feixes de luz. Estrelas cadentes, várias flagradas ao mesmo tempo, perdem a graça diante da grandiosidade do fenômeno, a aurora boreal. O espetáculo resultante do encontro de raios solares com o campo magnético da Terra, comum nas proximidades do Polo Norte, encantou de tal forma este empresário curitibano numa viagem à Noruega em 2011, que de lá para cá ele virou um caçador de auroras. Não é tão simples quanto a gente imagina quando vê aquelas fotografias maravilhosas. Não, eu uso 11 gráficos para saber onde está a aurora, se vai ter atividade, mas qualquer um desses 11, se tiver negativo ou não tiver bom, você pode perder a caçada. Marco passa boa parte das horas livres analisando as previsões e não poupa esforços para ir ao encontro da aurora boreal quando ela se anuncia, onde quer que seja. Noruega 4 vezes, Suécia, Finlândia, Alasca e agora eu vou para a Rússia e para o Canadá. A noiva de Marco acabou entrando na onda, já que ele precisa de ajuda, viaja com uma parafernália tecnológica para registrar o fenômeno. Você virou mais do que noiva, mas também assistente de caça à aurora boreal, né? Literalmente. Troca lente, pega comidinha, faz isso, volta, lanterna, luva. É assim, você fica a madrugada o tempo todo se agitando e eu preocupada porque ele fica muito tempo. Eu, quando sinto muito frio, vou para dentro do carro. E o Marco, ele fica o tempo todo fora. E era Laurize quem acompanhava Marco numa das viagens com mais imprevistos. Uma bem interessante foi no Alasca, a gente estava com menos 28. Durante uma caçada, o vidro do carro congelou embaixo e não subia. Daí a gente teve que voltar correndo para a base, né, para o hotel, para arrumar isso. Nessa mesma noite, como fez uma temperatura muito baixa, o ar do pneu fica rarefeito. E se o carro fica parado, o que acontece? O carro baixa, o pneu baixa e fica murcho. Então quando você vai sair de manhã, tem uns 4 pneus murchos e quadrados. Então a gente brinca que tem o Flintstones, né? É o carro do Flintstones. Você sai até aquecer novamente, você sai pulando com o carro. Muita história, né? Deve ter para contar. Muita história, mas a gente observa também que há um preparo, né? Que ele não é só um aventureiro. É um aventureiro, sem dúvida, mas com segurança, ele pesquisa muito. Ele disse, ele pesquisa 11 gráficos para saber se todos eles vão combinar e vai ter a aurora. E ele tem mais de 200 mil fotos já desse fenômeno. Tanto que está terminando de selecionar algumas delas para uma exposição em novembro em São Paulo. E diz que vai publicar também dezenas delas num livro. Mas ele tem 3 viagens programadas, a próxima para a Noruega aí na quarta-feira, ele anunciou ainda que vai para o Canadá e para a Rússia. Esse ano, adivinha o que ele pretende fotografar ainda para colocar nessa exposição, nesse livro? Vamos ver. Eu quero ver a aurora boreal com o urso polar em novembro. Essa é a próxima meta. Essa é a meta para terminar a exposição de fotografias e o livro. Vai ser lindo se ele conseguir, né? O urso polar com a aurora no fundo. Uma das coisas mais interessantes que o Marco me contou é o quanto a percepção dele do planeta mudou em função de todas essas pesquisas sobre o tema. Vamos ouvir mais um trechinho da entrevista. Uma explosão dessa, um filamento desse que rompe no Sol tem 10 vezes o tamanho, 20, 30, 40 vezes o tamanho da Terra.
Então são dimensões incríveis. Essa última explosão solar chegou no campo magnético a 3.750 km por segundo. E uma coisa que me deixou muito impressionado nessa última é que teve 3 explosões, uma seguida da outra. Na primeira explosão o campo estava normal, a aurora foi forte. Na segunda o campo magnético começou a ficar fortalecido. Na terceira ele não rompeu simplesmente. A Terra é um ser vivo. Eu falo assim, ela está viva e ela estava se protegendo. Então depois dessas 2 explosões ela se protegeu, ficou mais forte e não teve aurora.